Olá pessoal, estamos novamente no canal Plástico e Prático. Meu nome é Eric Mesquita e hoje vamos falar sobre o Flex Glass, vidro plástico, também conhecido como acrílico, PMMA e, de vez em quando, polimetilmetacrilato. Mas antes do vídeo, deixe aquele seu joinha e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todos os próximos vídeos a respeito das próximas resinas de termoplásticos. Tá, ok? Então, vamos começar. Se você veio aqui para entender a origem do PMMA, não vai rolar. Se você quiser saber sobre a polimerização, sobre o monômero do metacrilato, não vai rolar, tá bom? Nós vamos falar aqui a respeito do processamento desse material, suas características e como que você vai fazer para não tomar prejuízo com esse cara, tá bom? Porque o acrílico é um material caro, não é difícil de trabalhar, mas se você não tem os cuidados necessários, você não vai ter resultado, tá bom? Então, uma coisa interessante de saber sobre o acrílico é que ele pode substituir o policarbonato, tá? Que é um material um pouquinho mais caro. Porém, ele tem algumas desvantagens. A transparência dele é absurda, é ótima. E se você precisar de resistência a intempéries e resistência a risco, também tranquilo. Porém, se a sua peça tiver alguma necessidade de resistência a impacto, ela já não é a melhor opção. Ele é conhecido como vidro plástico. Por quê? Sua alta... Como ele é um material amorfo, ele tem uma transparência muito boa. Sua taxa de transparência, para falar a verdade, fica assim acima de 92%, o que é ótimo. Ele é muito utilizado em lentes e visores. Também é muito bom na área médica. E seu processamento geralmente se dá através de extrusão, sopro e injeção. Vamos falar um pouquinho sobre as condições de injeção desse material. Ele é um material que, por ser transparente, não aceita contaminações. Ou seja, qualquer coisa no ambiente pode causar a perda da sua peça. Então, seu molde tem que estar limpo, sua máquina tem que estar limpa, o ambiente não pode ser aquele ambiente onde você consegue ter poeira em qualquer lugar. Às vezes a máquina é enclausurada, tá? Mas isso não é regra. Outro cuidado, que geralmente o pessoal falha um pouco, é o transporte e armazenamento desse material. Você não pode armazenar de qualquer jeito. As suas embalagens elas têm que estar limpas. O seu pallet, se é big bag, se é caixa, se é saco, de preferência enrolado em Vipafilme, tá bom? Pagou esse material para produção, esse Vipafilme ele é descartado e você coloca outro, tá bom? No abastecimento também é um pouquinho complicado, porque se você tem muito manuseio, você vai ter contaminação. Se você tem um transporte muito agressivo com relação à estufa, até se da estufa para a máquina você tem um caminho longo, com muitas curvas, os pellets deles vão se atritando. Isso aí gera pó. E esse pó acaba com a sua peça, tá bom? Então, sempre que for processar esse material, o máximo de cuidado possível. Perfeito? Então vamos falar um pouquinho do molde. O molde para esse produto geralmente tem que estar ajustado na tonelagem correta. Ou seja, se você usa uma tonelagem excessiva para injetar peças de acrílico, você vai ter problemas, tá? Geralmente você tem trincas, junções, queimas e uma série de outras coisas, tá bom? Inclusive deformações, que aí o cara pensa que é um rechupe, e aí vai, mete pressão, e a peça quebra, e aquele caos. Então, verifica aí se você sabe fazer o cálculo de força de fechamento mesmo. Se não souber, daqui uns dias vai ter um vídeo a respeito, aí você aprende, tá bom? Outra coisa interessante é que o molde tem que estar limpo, mas extremamente limpo. As saídas de gás não podem estar obstruídas de forma alguma, ou você não tem peça, tá?
A que temperatura você processa o PMMA? Geralmente, na literatura, você vai achar ali de 50 a 90 graus. Tá? A gente vai até colocar aqui 50 a 90. Porém, eu nunca precisei de um processo diferente de 70 a 75 graus. Tá? Geralmente, nessa temperatura, o seu ciclo fica bom, o tensionamento da peça fica bom, tudo fica bom, para falar a verdade. Não sei por que injetar mais frio, sendo que você vai ter problemas de tensão, ou mais quente. Vai ter o ciclo mais alto e provavelmente você vai ter deformações e outros problemas. Então ali, ó, 70 a 75 geralmente atende muito bem para visores maiores e menores, tá? Agora temos outra questão. A questão de temperatura de processo. A temperatura de processo para esse material também é um pouquinho ampla, ali de uns 240 até 280 graus. Agora, o que que acontece? Eu também nunca tive necessidade de usar esses extremos. Geralmente, começa na base, então, ali com uns 250 graus, tranquilamente, e vai passando pelas zonas de alimentação e dosagem ali por uns 270, 265 graus. Nada muito além disso, não, tá? E, se possível, ficar próximo ali entre 260 e 270, tá ótimo. Tá? É lógico que tem as exceções. Você vai ter um molde que vai precisar de um extremo ou de outro, talvez por uma necessidade ou de uma característica geométrica da peça, talvez da sua máquina. Mas vamos sempre manter o seguinte: o processo, se ele segue uma linha para a maioria dos moldes, aquele é o processo correto. Se você tem uma exceção, você não pode começar a levar essa exceção para outros produtos. Você pode ter muitos problemas. Tá bom? Então vamos falar aqui agora secagem. A secagem desse material, como eu te falei, ela requer muitos cuidados, principalmente com as contaminações. Tá? Então, se você tem uma estufa já dedicada para ela, é muito melhor mesmo. Tá? Sempre o mesmo material na mesma estufa. Você não vai usar ele para PC, para PS Cristal, para ABS, porque tem uma particularidade, principalmente no acrílico. Depois que a máquina é contaminada com outro material, para você efetuar uma limpeza é absurdamente difícil. Você sempre vai ter aquela linha branca e ela vai persistir por muito tempo. Geralmente você vai ter que desmontar esse cilindro e fazer a limpeza mecânica do parafuso de injeção, tá? Então, muito cuidado mesmo. Agora, a temperatura de secagem é bem tranquila, de 80 a 100 graus, geralmente se usa 90, e aí já fica ali no meio a meio, e atende muito bem. Nunca estufa, sempre desumidificador. Com estufa, você vai ter problemas, tá? E esse não é um material para você ter problemas. Por quê? Geralmente você injeta ele ou translúcido ou transparente, sem nenhum pigmento. E o que que acontece? Você perde, não consegue voltar para o processo. Ou seja, a sua perda é muito grande. Você só vai conseguir vender. Talvez você venda um moído desse material, mas aí o valor agregado é muito baixo. Ou seja, não compensa perder nada nesse material. Nada mesmo. Então vamos colocar aqui, ó. 80 a 100. Beleza. A estrutura. Por que que o material ele é tão transparente? Ele é um material amorfo. Então, não existe um grande arranjo molecular. Tá? As moléculas estão bem separadas, tá? E por isso você tem um brilho muito grande, uma transparência muito grande. E, ó, se você for olhar, você tem faixas de temperatura de trabalho bem amplas, características dos materiais amorfos. Então, quanto maior a sua janela de trabalho, mais isso indica que aquele material deve ser um material amorfo. Lógico, você tem muitas
variáveis aí. Estamos falando de um processo ideal, então, adaptado à sua realidade, você analisa os materiais que você tem aí, tá? E aí vai tentando descobrir quem é amorfo, quem é semicristalino, e depois vai na literatura também, tá bom? Ponto de fusão. Ponto de fusão desse material tem literaturas que colocam ali uns 110, 115 graus, e eu já vi literaturas que colocam o ponto de fusão desse material com 160 graus, tá? Só que eu dei uma pesquisadinha, tem muitas variáveis na formulação do acrílico, tá? Então você vai fazer acrílicos com características diferentes e eles podem ser modificados. Ou seja, eles podem ter um modificador de impacto para compensar aquela fragilidade natural do material. Eles podem ter também, deixe-me ver, aditivos para resistência química, pois o acrílico ele sofre muito com stress cracking, tá? Ou seja, ataque químico para ele é fatal, tá bom? Então, caso você não saiba o que é um ponto de fusão, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui no cantinho, dá para ver? Ok. Aqui, material frio. Aqui, quente. Ok. Material frio, material quente. Ou material frio, material quente. Então, o que é o ponto de fusão? Ponto de fusão é aquela temperatura onde o material passa do estado sólido para o líquido. No nosso caso, sólido para viscoso. Só que também do viscoso para o sólido. Então, se você tem um material frio, chegou na temperatura X, ele vai mudar a sua condição física. Então, ele vai ficar ali líquido, viscoso para nós, né? Se o material está quente, ele vai resfriando, chega na temperatura X e ele vai mudar o seu estado físico. Ele vai ficar sólido, tá bom? Então, é aquela transição entre o líquido e o sólido. No nosso caso, gasoso, no nosso caso, viscoso e sólido, tá bom? Então, isso que é a temperatura de fusão e é muito interessante para você saber. Você pode evitar problemas no seu processo ou perda de dinheiro por quebra de equipamento. Já vi algumas pessoas tentando injetar materiais nas temperaturas erradas. E aí o que isso causa? Quebra do cilindro de injeção, mais especificamente do parafuso de injeção, tá bom? Então é muito interessante você saber o ponto de fusão de cada material e a temperatura de processo. Tá ótimo? Às vezes tem mais alguma coisa a respeito do processo, estamos tranquilos. Um material que, pelas suas características, deve ter um tratamento pós-injeção muito delicado também, tá bom? Então, geralmente você vai fazer o corte de canal desse material quando o produto tem um canal de injeção com um alicate quente ou laser, tá? Você geralmente vai evitar um corte a frio, por risco, tá? Você tem risco de soltar algum pedacinho aí no seu olho, então é muito importante você estar de óculos toda vez que for fazer um retrabalho nessas peças, tá? Rebarbas também, elas podem ser jogadas no seu olho e isso é prejudicial. Mas também porque quando você corta esse material, ele é muito vítreo. Então ele trinca na área onde ele é cortado, tá? Então se for uma área de aparência, você não vai conseguir fazer. E às vezes, por conta da necessidade da peça, a entrada de injeção, geralmente em leque, é um pouquinho espessa. Aquilo ali dificulta muito. Então você vai ter problemas para retrabalhar e você vai ter problemas de segurança, pois você também pode ter LER por causa do esforço repetitivo e um grande esforço, para falar a verdade. Não é somente a repetição, mas a força que você precisa aplicar para fazer esses retrabalhos. Também é interessante que sempre que você injete esses produtos, que ele tem uma película, uma manta de TNT,
alguma coisa que o deixe protegido, tá? Assim você vai evitar bastante problemas aí. Lembrando que embale essa peça somente fria, tá? A não ser que seja em película. E verifique a película que você vai usar. Algumas não resistem, tá bom? Então, por enquanto, sobre o acrílico, PMMA, Flex Glass, ou como você chame, é o que temos, tá bom? Se você tem mais alguma dúvida ou precisa de mais alguma informação específica para esse material, deixe nos comentários e vamos responder as suas questões. Agradeço a participação e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado mesmo.